Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula e hoje a gente vai continuar falando, dando continuidade à nossa aula anterior e vamos falar agora sobre as chaves eletrônicas de potência, que é o que possibilita a construção dos conversores de potência que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então a chave de potência, ela geralmente ela é caracterizada por dois estados. Ela vai estar conduzindo ou vai estar em bloqueio. Então ela está ligada ou desligada, conduz ou não conduz. Então o uso de um determinado dispositivo de chaveamento em circuitos eletrônicos de potência depende do atual estado da tecnologia. O desenvolvimento dessas chaves de potência, esse desenvolvimento é contínuo. Então está sempre mudando a tecnologia, o pessoal está sempre criando novos materiais que conseguem lidar com densidades de potência cada vez maiores. Então você tem chaves de potência que acabam trabalhando na relação tensão, corrente, frequência, cada vez maiores. Então essa é a ideia, Você conseguir trabalhar com chaves que consigam uma densidade de potência maior e com a eficiência cada vez maior, Com perdas menores. Então esses dispositivos semicondutores em geral são modelados como chaves ideais. Então foi aquilo que a gente falou. Geralmente em curto-circuito ou em aberto, certo? Então está conduzindo ou não está conduzindo. O diodo é a chave eletrônica mais simples, aquele diodo que a gente viu lá na eletrônica, O diodo ele tem um anodo, cátodo e dependendo ali das tensões aplicadas em cima dele, ele entra ou não no modo de condução. Então o que vai dizer, o que vai determinar se ele conduz ou não é o estado do circuito. Então acaba que o diodo ele é considerado uma chave ali eletrônica não controlada, porque você não tem ali um mecanismo que diz, diodo, conduza agora. Não, você não tem isso. Na verdade, o que você tem é uma condução em função dos estados do circuito, das tensões e correntes do circuito. Então, esse aqui é o diodo. Você tem um anodo e o cátodo, e ele conduz nesse sentido para uma tensão de polarização direta. Então aqui você tem VD, que é a tensão em cima do diodo. Então quando você começa a aumentar essa tensãozinha, chega uma tensão aqui, que é a tensão de joelho, que faz com que esse diodo conduza plenamente, Então, acima disso aqui, o diodo vai conduzir plenamente a corrente. Já na polarização reversa, a ideia é que ele não conduza. Mas veja que tem aqui não é zero, veja que tem uma diferençazinha. Que esse é justamente a corrente de fuga em cima do diodo na polarização reversa. Geralmente é uma corrente muito pequena. Então, se você começa a aumentar muito essa tensão de polarização reversa, que seria o mais e o menos aqui, vai chegar uma hora que esse diodo não vai aguentar e vai romper ali, vai conduzir em polarização reversa. Então, se ele não for preparado para isso, muito que provavelmente ele vai queimar. Então é isso, quando a tensão entre o anodo e o cátodo for positiva, maior que VF, geralmente 0,7 para diodo de silício, ele vai conduzir. Quando a tensão for reversa, a gente diz que ele está em bloqueio, A entrada em condução de um diodo é considerada ideal, ou seja, rápida o suficiente para não afetar o resto do circuito de potência que está inserido. Esse diodo não passa a conduzir instantaneamente, ele demora ali um tempinho para que ele entre no modo de condução. A mesma coisa acontece com bloqueio, Quando eu coloco uma tensão de polarização reversa, esse diodo ele não para de conduzir instantaneamente, ele leva um tempinho. Só que para efeito de análises matemáticas, a gente
vai considerar que esses tempos são irrisórios ali, que eles idealmente eles param de conduzir ou começam a conduzir de forma instantânea. Então isso aqui é o que acontece na real, né? Então veja aqui que eu tenho, daqui para cá uma tensão reversa em cima do diodo. A corrente é zero, idealmente, ele não está conduzindo. Chega aqui, eu aplico uma tensão de polarização direta. Então observa aqui, que o diodo passa a conduzir, mas ele leva um tempinho, tá vendo que tem uma inclinação aqui? Então daqui para cá, para ele conduzir plenamente, tem um tempinho, que é bem rápido. Já aqui, quando eu desligo, né, o diodo, quando eu coloco novamente a tensão de polarização reversa, ele está conduzindo, nesse instante, ele vai para zero, Aí só que ele passa a conduzir reversamente por um tempinho até se recuperar e vir para zero. Então esse tempo aqui é o tempo de recuperação reversa do diodo, certo? É o tempo que ele conduz mesmo estando polarizado reversamente. Então esse tempo de recuperação reversa ele é importante porque você, quando trabalha com chaves de potência, os circuitos ali de eletrônica de potência, eles estão chaveando em frequências bem altas, na ordem ali de kHz. Então, se você chavear rápido demais em cima do diodo, pode ser que ele não consiga nem entrar no modo reverso. Ele já tipo, antes de chegar a zero, você já manda conduzir de novo. Então essas coisas você tem que observar na hora do projeto. Então existem uma diversidade aí de diodos, né? Você tem aqui os diodos de uso geral, diodos rápidos, ultra rápidos e tem os diodos Schottky. Então, eu tenho aqui o diodo de uso geral e para correntes aqui nominais de 1 A, 15 A, 50 A, eu tenho vários tipos de diodos com tensões reversas aqui, de 50, 200, 400 até 600 volts. E essa corrente aqui, IFSM, é a corrente de surto não repetitiva máxima. Então é a corrente de pico que o diodo suporta na hora que ele começa a conduzir. Então você ligou a fonte ali na polarização direta, eu tenho um pico de corrente ali, então essa corrente aqui é o máximo que esses diodos aguentam. Então veja que eu tenho 30, 400 A, certo? Aí eu tenho outros tipos de diodos. Eu tenho um diodo rápido que aguenta 30 A, 250, 5000 A, mas observa que esses diodos aqui, eles têm tempos de recuperação reversa que você precisa observar. Esses aqui são na casa de 0,2 microsegundos. Já esses aqui, o diodo ultra rápido, ele se recupera na casa de nanosegundos, certo? E esse diodo aqui, Schottky, ele é o diodo que tem tempos de recuperação reversa menores, na ordem aí de 10 nanosegundos. Certo? Então você tem que observar o datasheet do dispositivo antes de utilizar ele. Certo? Então essas características de tempo de recuperação reversa, corrente de surto, tensão de polarização reversa, corrente nominal, são características que é preciso observar. Então, geralmente a gente observa tensões reversas, corrente média direta, queda de tensão direta, corrente de surto, tempo de recuperação reversa. Então, como a gente falou, o diodo Schottky ele tem tempos de recuperação reversa na ordem de 10 nanosegundos. O ultra rápido pode ser usado em tensões superiores, né? Só que com um acréscimo de tempo de recuperação reversa com relação ao Schottky. Aí você tem os diodos rápidos,
para potências menores e frequências menores também, e os diodos de uso geral aqui para frequências na ordem de 60 Hz.